Então, moçada, aqui estamos mais uma vez com vocês, ao vivo e a cores. Eu sou o Dibene, estarei falando com vocês nesse momento um pouco sobre circuitos elétricos. Veja bem, essa aula ela tem uma abordagem visando conhecer um pouco de circuito. Também da lei de Ohm, George Simon Ohm. Para você entender um pouco de circuitos elétricos, é importante você conhecer os componentes de um circuito elétrico, entender como é essa lei de Ohm, o que está presente nela. Então, veja bem, na lei de Ohm tenho três variáveis fundamentais. Primeiro, a diferença de potencial, também chamada de tensão elétrica, ou DDP. Na verdade, a voltagem elétrica. Temos também a intensidade de corrente elétrica e, por último, a resistência elétrica. Veja bem, aqui eu apresento para vocês alguns componentes desse circuito elétrico. Por exemplo, aqui é o PET colorado. O PET colorado facilita a sua aprendizagem, torna essa aprendizagem muito significativa. E você pode ser maker. O que é? Aprender fazendo, ter conhecimento. E o PET colorado permite que você crie o seu circuito elétrico e perceba através dele como é o funcionamento da eletrônica propriamente dito, porque isso aqui vai te possibilitar muitos conhecimentos. Então eu chamo a atenção para o PET colorado, é um simulador e nessa perspectiva nós temos outros facilitadores de aprendizagem, temos a inteligência artificial, IA, temos a realidade aumentada. Você nessa perspectiva pode alavancar o seu conhecimento. Então vamos lá, moçada. Veja bem, esse é um resistor. O resistor tem uma propriedade chamada resistência. Ela cria uma diferença de potencial elétrica no circuito elétrico, mas também ela pode ser usada no chuveiro, numa torradeira elétrica, num secador. As meninas, quando vão trabalhar aí, fazer uma maquiagem, preparar os cabelos para ficar top de linha, utilizam um secador elétrico. Ó, a famosa chapinha. Então tem um componente chamado resistor elétrico. Tem uma propriedade elétrica chamada resistência elétrica. Fique atento. Esse aqui é um componente muito usual, já está fora de linha, né? Não está tão usual, é uma lâmpada de filamento de tungstênio. Dentro dessa lâmpada de filamento de tungstênio tem uma resistência elétrica também, então é muito bom você perceber isso, porque tanto no resistor de uma placa de circuito elétrico quanto numa lâmpada tem a propriedade da resistência elétrica. O que é a resistência? É a dificuldade que os elétrons encontram ao passar dentro do condutor. O condutor é um metal. E um bom exemplo de metal são, por exemplo, o ouro, a prata, mas o que se destaca aí é o cobre. O cobre é um excelente condutor. Moçadinha, atenção! Então eu já apresentei aqui para vocês dois componentes, né, fundamentais para você entender a lei de Ohm. A diferença de potencial é o produto da resistência elétrica vezes a intensidade de corrente elétrica. São três variáveis. Diferença de potencial, resistência elétrica e intensidade de corrente elétrica. É uma fórmula bem fácil. URI. U de diferença de potencial, R de resistência elétrica e de intensidade de corrente elétrica. Então, nesse resistor tem a resistência. Para eu montar um circuito elétrico, eu vou precisar do condutor. Veja bem, aqui está o condutor, que é o fio. Eu vou fazer um exemplo bem fácil aqui, e a conexão é muito fácil. Você com expertise, você jovem, pode montar o seu circuito facilmente. Veja, eu vou conectar a minha lâmpada aqui na extremidade do circuito, e aí é importante você saber ligar essa lâmpada. Veja, porque no Exame Nacional do Ensino Médio já apareceu questão de como o estudante pode montar uma lâmpada e como ela pode funcionar. Veja, eu conectei aqui na parte inferior da lâmpada. O próximo condutor vai nessa lateral da lâmpada, nessa partezinha metálica. Veja bem, se você colocar nessa regiãozinha aqui, ó, colocar o condutor as duas partes na parte inferior da lâmpada, ela não vai funcionar. Então, atenção. Essa habilidade você tem que ter. E isso é cobrado no exame. Então, veja, retornando ao circuito, aqui você pode deletar
começar tudo novamente. Olha aí como é fácil conectar. Aqui, para o circuito funcionar, eu preciso aí de uma diferença de potencial. Quem é que vai criar a diferença de potencial no circuito elétrico, ou seja, a voltagem elétrica? A bateria, é uma pilha. Uma bateria de automóvel, ela dá 12 volts. Uma bateria convencional para um circuito de controle remoto são 9 volts. Uma pilha comum, quantos volts tem? 1,5 volts. Então, atenção. Pegar mais um condutorzinho para eu ligar aqui. Veja bem a conexão. E aqui você tem esse sinalzinho de negativo. Ele está representando o movimento de elétrons, mas ainda não tem movimento de elétrons, ok? Show de bola, né? Veja bem. O que acontece se eu fechar o meu circuito? Olha lá, fazendo rapidamente aqui. O que vai acontecer quando eu fechar o circuito? Olha aí, você tem um brilho, a lâmpada emitiu luz. Aí é uma transformação de energia. Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então eu tenho uma energia cinética, que vai se transformar em energia luminosa. Mas não é só isso. Veja, como eu tenho um resistor aí dentro, parte dessa energia cinética se transforma em energia térmica. Por que será que a lâmpada está fora de uso? Porque boa parte dela se transformou, boa parte dessa energia cinética se transformou em energia térmica. Isso eu chamo de efeito Joule. E aí, esse efeito Joule é a conversão de energia cinética em energia térmica. 20% dessa energia se transforma em luz, ok? Belezinha? Show, moçada! Muito bom, a tecnologia é fantástica, né, gente? Mas voltando à tecnologia do famoso PET colorado, veja bem, eu estava conversando com vocês do circuito elétrico, e aí o que nós percebemos aqui? Veja, um fluxo ordenado de elétrons. Quando eu não faço essa conexão, veja, se eu deletar aqui o condutor, os elétrons continuam presentes, mas eles não têm uma vibração num sentido ordenado. Eles estão aí vibrando. Quando eu conectar novamente, fechar o circuito elétrico, esses elétrons passam a ter um movimento ordenado. Isso eu denomino de intensidade de corrente elétrica. Então, retomando aqui, moçadinha, veja bem, vamos fazer uma conversão de energia cinética em energia potencial térmica, que é o efeito Joule, e a energia luminosa. Essa lâmpada aproveita apenas 20% dessa reação química aqui, que produz um movimento, ou seja, uma energia cinética no circuito. Então, atenção, veja, vou conectar aqui o fiozinho, que é o condutor, fechar o circuito elétrico, eu poderia colocar aqui um interruptor, que é uma chave, e aqui nós temos novamente o brilho. Essa lâmpada ela pode emitir mais luz, tornar essa luminosidade mais potente? Claro que sim. Qual seria a sugestão, moçadinha? A sugestão é fácil. Você pode associar aqui uma segunda pilha, porque aí a potência elétrica fica maior e o brilho da lâmpada aumenta. Mas, pergunta, como eu posso diminuir o brilho dessa lâmpada? É fácil a resposta. Eu posso colocar no circuito elétrico um resistor. Veja bem. Vamos lá, atenção. Vamos conectar o resistor ao circuito. E aí, colocar novamente o condutor. E observar. Veja a surpresa. Como o brilho da lâmpada diminuiu significativamente. E nessas possibilidades, você tem aí vários elementos, né? Como uma chave desliga o circuito, e aí no Enem é muito usual isso, você tem lá uma associação de resistores, e você pode associar aqui, veja, fechei o circuito, é uma chave liga, desliga. É um interruptor na sua casa, né? Basta clicar aqui, cessa o fluxo de elétrons. Mas ainda posso
ver quanto é essa intensidade de corrente elétrica pegando aqui um circuito chamado amperímetro, que é um dispositivo que mede a intensidade de corrente elétrica. Então, tem um outro dispositivo aqui para medir a tensão elétrica. O nome é fácil, não é muito corriqueiro, mas é chamado de voltímetro. Então, dois dispositivos elétricos para medir coisas no circuito elétrico. Quando eu digo coisas, estou me referindo à diferença de potencial elétrica, estou me referindo à intensidade de corrente elétrica. Então, vamos lá. Veja, aqui nós temos um circuito, vou deletar aqui, colocar o amperímetro no circuito e fechar o circuito. Olha, o que dá para você perceber? Aqui eu tenho 0,45. O que é esse 0,45 A? A é de ampere. Ampere é a amperagem, é a quantidade de elétrons por unidade de área que dentro desse condutor, num determinado intervalo de tempo. Intensidade de corrente elétrica é a quantidade de cargas elétricas por segundo. Veja, como eu faço para eu aumentar essa intensidade de corrente elétrica sabendo que existe aí um resistor? Se eu colocar uma pilha no circuito, vamos observar aqui, vou colocar uma pilha novamente e olha lá, veja, nós temos uma intensidade de corrente elétrica de 0,45 ampere. Tudo bem. Agora eu tenho duas pilhas, vou fechar o circuito e se uma pilha com um resistor gerava uma intensidade de corrente elétrica de 0,45 ampere, duas pilhas dobram essa intensidade de corrente elétrica. O que eu quero dizer com isso é simples. A diferença de potencial elétrica e a intensidade de corrente elétrica são diretamente proporcionais. Se eu aumento a voltagem, a intensidade de corrente elétrica aumenta. Se eu diminuir a voltagem elétrica, a tensão elétrica, a intensidade de corrente elétrica diminui. Mas aí tem um fator intrigante, que é a resistência elétrica. Se eu colocar mais um resistor elétrico aqui, o que vai acontecer com a corrente? Bom, eu deixo essa pergunta para você pensar e aí chegar a uma conclusão, lembrando que a fórmula é URI. Diferença de potência elétrica é igual a resistência elétrica vezes a intensidade de corrente elétrica. Fechou, moçadinha? Então aqui nós temos elementos para vocês investigarem naquilo que eu chamo simulador PET colorado. Vale a pena você investir nisso, focar, ter uma rotina de estudos diariamente e fazer essas simulações, entender como funciona essa eletricidade. Bom, esse circuito aqui eu chamo de circuito elétrico simples, mas tem um circuito elétrico chamado em série, que é esse caso, o paralelo, e tem o misto. A associação mista é quando você junta uma associação em série com uma em paralelo. E aí, numa outra abordagem, nós podemos mostrar isso para vocês, ok? Bons estudos e excelentes resultados para vocês em 2020 no seu Exame Nacional do Ensino Médio. Eu sou de Bene, estou aqui com vocês, ok? Grande abraço!